Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. Adoro os nossos aulões, adoro estar aqui com vocês, falar a respeito dos mais diversos assuntos. Estou disponível para fazer pergunta quando terminar, tá bom? Hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto super importante. Muita gente que me aborda, muita gente que conversa comigo, fala assim, chefe, não consigo fazer curso, não consigo sair da pizzaria para umas férias com a minha família, não consigo numa festinha de aniversário, tá todo mundo festando, todo mundo no churrasco e eu não consigo. Na maioria das vezes, gente, esse problema é um problema relacionado ao treinamento de equipe. Eu sei porque eu já passei por isso. Então, para você que não me conhece, eu sou a chefe Dani Moraes, federada FIC Brasília, e hoje eu viajo o Brasil todo fazendo cursos, fazendo consultorias, ajudando as pessoas a implementar novos processos, organizar a cozinha, treinamento de equipe. Mas, assim como você, eu também já passei por isso, porque eu também trabalho com pizzaria, eu também tenho pizzaria, também já fui refém de pizzaria. Então, eu achei muito importante vir trazer esse assunto para você, porque é uma dor que já me atingiu também. Eu já sofri muito com isso. Então, como ter e como manter uma boa equipe de trabalho, gente? Quando a gente fala a respeito de montar uma boa equipe, primeira coisa que a gente pensa, eu estou com um slidezinho aqui, vou até mostrar para vocês. Então, aí, primeira coisa que a gente pensa, eu vou contratar aí meu primo, meu tio, meu filho, vou levar todo mundo para dentro da pizzaria e vai dar tudo certo. Mas a gente tem que ter em mente que sim, isso é possível. É possível você contratar pessoas que você já conhece, pessoas que são da sua família, sem problema nenhum. A única coisa que você tem que lembrar é que a qualidade do seu atendimento, a qualidade da sua equipe é tão importante quanto a qualidade da sua comida, quanto a qualidade da pizza que você vai servir. Porque vamos combinar que não existe coisa mais chata do que você ir num lugar querendo ter uma boa experiência, querendo comer bem, querendo ficar satisfeito, querendo se sentir bem naquele lugar e ser mal atendido. E quando eu falo em mal atendido, não é só a pessoa que te atende diretamente. É você perceber que um alimento não foi bem feito, não foi feito com amor, não foi feito com agilidade, não foi feito com cuidado. E tudo isso tem a ver com um bom treinamento de equipe. Porque é a equipe que faz a sua comida, né? Então, não adianta só a gente contratar pessoas que são queridas pela gente, se o nosso restaurante não estiver ofertando para o nosso cliente a melhor experiência em termos de equipe. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando a nossa equipe está infeliz e desmotivada, o nosso cliente percebe. O nosso cliente percebe pelo clima do restaurante. A gente está pondo a mão ali na comida do cliente, a gente está colocando amor ou não no que a gente está servindo para o nosso cliente. E é comprovado por estudos que uma equipe motivada rende muito mais, trabalha muito mais rapidamente, serve produtos de excelência e apresentam para o seu cliente uma experiência muito melhor, ao contrário de uma equipe desmotivada, que não rende. Sabe por que eu falo isso para vocês, gente? Porque assim, quanto tempo o seu funcionário e você passa dentro de uma pizzaria? Mais ou menos 1/3 do tempo que tem ali. Então, ele se divide entre descanso, família e trabalho. Às vezes, muitos funcionários ficam mais tempo lá dentro da pizzaria do que ficam com as suas famílias. Então, não é só que ele tem aquele ambiente de trabalho, ele tem um monte de coisas rolando ali por trás. Ele tem os problemas pessoais dele, tem conta para pagar, tem filho pequeno, tem filho adolescente, né, que a gente não consegue identificar aí o que dá mais trabalho para quem tem filho adolescente e filho pequeno sabe do que eu estou falando. Então, assim, a gente tem vários outros problemas e o nosso funcionário também que influenciam na forma como a gente trabalha. Então, o nosso ambiente de trabalho, ele tem que ser o menos estressante possível. O funcionário tem que se sentir bem ali dentro, mas não é só isso. E também não é só salário. Tem gente que fala assim, nossa, chefe, mas eu pago tão bem para o meu funcionário e o meu funcionário vai embora. O meu funcionário não fica na pizzaria. Será que só pagar bem é o suficiente? Será que só ter um ambiente agradável de trabalho é o suficiente? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Vocês podem me questionar. Estou aqui, estou à disposição. Esse bate-papo hoje é para isso. É para a gente falar como é que você pode ter e manter uma boa equipe. Vocês sabem como que a gente começa a formar uma boa equipe? Pela boa contratação. E quando você vai fazer uma boa contratação, existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração.
Por exemplo, a pessoa que está contratando, além de ter experiência na função, ou não, porque ela pode ser treinada. Se você tiver alguém responsável por um bom treinamento, ou você mesmo, essa pessoa ela só tem que ter muita vontade de aprender. Essa pessoa, se tiver experiência, ok. Se não tiver experiência, ela pode ser treinada, tá? Mas é importante que a partir do momento que você dê uma chance para alguém estar dentro do seu restaurante, primeiro, ele esteja ciente de como é o trabalho no restaurante. Porque acontece muito aí da gente contratar e o cara falar assim, ah, mas eu não sabia que eu ia ter que trabalhar sábado à noite. Ah, eu tenho namorada, eu tenho família, eu tenho filho. Como é que eu vou trabalhar sábado à noite? Como é que eu vou trabalhar domingo à noite? Então, a pessoa ela tem que estar ciente da rotina de um restaurante. Ela tem que estar ciente que, por lei, existem sim as folgas, existe o domingo mensal. Porém, na maioria dos finais de semana, ela vai estar trabalhando em horários que ninguém mais vai estar. Quem não trabalha em restaurante não trabalha nesses horários que a gente trabalha, que são meio malucos. Então, assim, a pessoa tem que estar ciente de tudo isso. E é você que tem que deixar ela ciente de tudo isso no ato da contratação. A minha avó falava uma coisa muito certa: o que é combinado não sai caro. Então, tudo isso tem que estar muito claro. Outra coisa, você vai precisar que o teu funcionário seja multifunção? Você vai contratar um auxiliar de cozinha para ser multifunção? Ele tem que saber. Na minha pizzaria era muito claro para as pessoas que todo mundo fazia de tudo. Então, na contratação é importante que isso fique claro. E aí, gente, pega essa pessoa e faça uma experiência com ela. Coloca ela dentro da sua cozinha, porque ali, além de avaliar a experiência e a força de vontade dela, você vai avaliar, presta atenção, você vai avaliar como é que essa pessoa se relaciona com o restante da equipe. Como é que essa pessoa aceita críticas? Sejam críticas, como é que essa pessoa se comporta quando ela é criticada negativamente, por exemplo? Como é que essa pessoa se comporta na hora de pensar nas tarefas ali do dia a dia? Ela faz só estritamente o que ela foi contratada? Ou ela é uma pessoa proativa, que está buscando ajudar a equipe, que está buscando contribuir de outras formas, que já pensa lá na frente? Então, tudo isso você vai saber no momento que você contrata essa pessoa. E, infelizmente, gente, a gente tem que levar em consideração que uma empresa é uma empresa, tá? Eu já fui em algumas consultorias que tinha pessoas que não estavam com a menor vontade de estar ali e o dono da empresa fala assim para mim, ah, mas é filho da minha prima, eu não posso. Ah, mas eu quero dar uma chance. Então, você tem que avaliar muito bem se é uma pessoa que vai saber aproveitar essa chance que você está dando para ele. Isso, no momento da contratação, gente, é extremamente importante. Então, contratar corretamente é o primeiro passo, tá? Contratar corretamente é o que a gente, como empresário, tem que estar treinado para fazer. Contratar as pessoas corretas. Uma outra coisa também que você tem que tomar cuidado é contratar as pessoas corretas para as funções certas. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de matemática, que odeia falar com o público, porque tem gente que é assim. Você vai colocar ela lá no seu atendimento? Então, preste muita atenção em quem você está colocando em determinada função e não adianta forçar a barra, né? A gente tem que fazer com que as pessoas estejam, se sintam confortáveis nas funções que elas estão desempenhando, tá? Uma coisa importante, reconheça os esforços da sua equipe. O que é isso, gente? Olha, eu fui em alguns lugares que às vezes os donos mal e mal sabem o nome do funcionário. Então a coisa mais triste que tem é você, por exemplo, estabelecer uma meta para o seu restaurante. Olha, a gente hoje vende 1.200 pizzas. A minha meta é diminuir o meu prazo de entrega. Eu quero diminuir aí e me entrega em 10 minutos. E a equipe se esforça, consegue fazer isso e nada acontece. Continua tudo no mesmo. Não tem reconhecimento. Então, reconhecimento é só financeiro? Não. Reconhecimento não é só financeiro. Eu vou em alguns lugares, por exemplo, tem algumas pizzarias aí que tem o funcionário do mês. Você já pensou em fazer isso na sua pizzaria? Coloca lá o funcionário do mês. Tá? Você pode dar um CD de presente, você pode dar um livro de presente. Estou falando de CD porque eu sou dessa época, tá? Mas você pode dar um brinde de presente, coloca uma fotinho dele lá para que as outras pessoas saibam que você está reconhecendo um funcionário da sua empresa. Ou a sua equipe conseguiu atingir sua meta? Conseguiu diminuir 10 minutos no tempo de entrega? Ou você vendia 1.200 pizzas, conseguiu aumentar para 1.500?
Deixa a sua equipe saber que foi pelo esforço deles. Então, reconheça os esforços da sua equipe. Porque senão, da segunda vez que você determinar alguma meta para a sua equipe, eles não vão correr atrás. Porque eles vão falar assim, o meu vem no final do mês de qualquer jeito, eu recebo X, eu vou receber X e acabou. Quer eu alcance a minha meta, quer não. Quer eu me esforce mais, quer não. E isso é muito chato, gente, isso é muito difícil. Hoje eu não sou funcionária, mas eu já fui. E eu sei exatamente do que eu estou falando. Então, quando você determina metas claras para a sua equipe, e eles fazem esforço, e essa meta é atingida, você tem que reconhecer isso. Seja por um bônus salarial, seja por um brinde, seja por um jantar junto com a sua equipe, seja por um parabéns, um agradecimento, uma garrafa de uísque. Não precisa ser nada muito caro, nem nada muito valioso. Só dele saber que você está reconhecendo o empenho dele, isso já é muito importante. E isso ajuda com que o seu funcionário tenha felicidade em trabalhar na sua pizzaria, sabendo que cumprindo as metas, ele vai ter reconhecimento, tá? Tem uma outra coisa, gente, importantíssima, que é investir em treinamento e especialização. A gente tem que mudar algumas coisas que a gente tem, alguns preconceitos que a gente tem. Muita gente fala assim, mas eu vou investir lá no meu funcionário, na hora que ele ficar bom, ele vai para o meu concorrente. Se você der a ele reconhecimento pelo esforço dele, isso não vai acontecer. Então, assim, não encare cursos, não encare treinamentos, não encare ensinamento para o seu funcionário como despesa. Encare isso como um investimento. E deixe o seu funcionário saber que você está investindo nele. Então, quando eu vou em consultorias, por exemplo, eu faço reuniões com a equipe toda e eu falo para eles, gente, olha, o seu patrão, o dono da pizzaria, está interessado em que você fique aqui, porque ele me trouxe aqui para treinar você, para que você se torne um funcionário melhor. E isso vai ser bom não só aqui dentro da pizzaria, isso vai ser bom na sua vida fora aí. Porque amanhã ou depois você resolve mudar de cidade, você resolve mudar de emprego, você resolve mudar de função, você tem um treinamento a mais, você tem um currículo enriquecido e isso está sendo feito pela pessoa que te contratou, pelo seu contratante. Então, invista no seu funcionário, ajude-o a se especializar. Recentemente eu fui aí numa pizzaria e quando chegou lá, o dono da pizzaria falou assim para mim, chefe, o meu pizzaiolo é muito devagar, muito devagar. Aí eu falei, vamos lá conversar com ele, né? Aí eu cheguei no menino e falei assim, há quanto tempo você é pizzaiolo? Eu sou pizzaiolo há 1 ano. E que curso você fez? Não, nunca fiz não, eu era auxiliar de cozinha aí, ele me passou aqui e eu fui pegando aqui no jeito. Então como é que você vai cobrar da sua equipe, gente, uma coisa que você não deu para ele? Como é que você vai cobrar agilidade, experiência, rapidez de uma pessoa que nunca foi treinada, que não se especializou, que pegou o negócio ali no tapa? Então, às vezes, dentro da circunstância que a pessoa tem, é o que ela consegue te ofertar. Então, invista no seu funcionário, invista em treinamento, invista em especialização de quem está com você. E deixe ele saber que você está fazendo isso para o bem dele, que você está fazendo isso porque você confia no trabalho dele. O funcionário se sente mais seguro. O funcionário, ele tem a certeza de que você pretende ficar com ele muito tempo quando você faz isso. E aí, com certeza, o retorno vem. É uma coisa assim, gente, a gente atrai para nós o que a gente emana. Então, deixe o seu funcionário confiar em você. Deixe o seu funcionário confiar na estabilidade dele no seu restaurante. E aí, provavelmente, a estabilidade dele vai ser um pouco maior, tá bom? Uma outra coisa importante também, como dica aqui para você. Incentive o seu funcionário a ficar com você. Como é que você faz isso? Por todos esses pontos que a gente já falou anteriormente. Dê a ele responsabilidades dentro da sua empresa. Deixe ele saber, por exemplo, que você tem um plano de carreira. Aí muita gente fala assim para mim, mas chefe, plano de carreira? Trabalho em uma empresa familiar. Como assim plano de carreira? Gente, plano de carreira. Deixa a pessoa que começou como auxiliar de cozinha saber que ele pode ser responsável por alguma coisa ali dentro, que ele pode ser, por exemplo, um pizzaiolo, que ele pode ser responsável pelo roteiro do motoboy, que ele pode sair dali da cozinha, de repente, se é o que ele quer, e ser um atendente. Então, deixa ele saber que dentro da sua empresa existe a possibilidade dele ter crescimento. Muitas vezes, gente, eu já vi isso acontecer.
Eu falo para vocês, já montei mais de 150 restaurantes. Muitas vezes só o que o funcionário precisa é saber que ele tem outras possibilidades. Porque, por exemplo, tá? Uma menina que entrou para trabalhar como garçonete ali. A garota às vezes está estudando, entrou como garçonete para ajudar. Entenda o que ela quer do futuro. Porque às vezes ela quer crescer. Pizzaiolo, gente, é uma mega profissão bacana. Às vezes um rapazinho que é garçom quer ser um pizzaiolo, deixa ele saber que existe essa possibilidade dentro da sua empresa. Que ele vai conseguir crescer lá dentro, que ele não vai precisar criar raiz numa única função. Porque, às vezes, isso desanima as pessoas. Saber que no dia a dia, todo dia ela vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. Agora, se ela estiver trabalhando com um objetivo, aí vocês vão ver que elas têm outra vontade de trabalhar. Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Na minha pizzaria, nós nunca contratamos pessoas com grande experiência. A gente contratava pessoas com grande vontade de crescer. E aí, o que eu fazia? Ó, eu vou te contratar hoje, você vai ser responsável pela lavagem de pratos, pela organização da cozinha. Porém, nós temos várias funções dentro da pizzaria. Eu tenho ajudante de pizzaiolo, eu tenho atendente, eu tenho a pessoa que é responsável pelo roteiro do motoboy, eu tenho responsável por finalização. Você pode ter qualquer uma dessas funções que você queira. Só depende disso, disso, disso e disso. E ele saber que também envolve uma parte financeira, porque isso também é importante. Então, hoje você ganha um salário mínimo lavando toda a louça pra gente, que é uma função super importante, mas você tem a possibilidade de ganhar um pouco mais e fazer uma outra coisa aqui dentro da minha empresa. Não deixe o funcionário achar que para ele ganhar mais ou para ele ter uma outra função, ele vai ter que sair de dentro da sua pizzaria ou de dentro do seu restaurante. Porque, gente, infelizmente, muitos donos de pizzaria, muitos donos de restaurante esperam perder o funcionário para depois falar assim, nossa, mas ele teria sido um ótimo pizzaiolo. Nossa, aquela menina poderia ter sido uma ótima atendente. Então, é isso que nós não podemos fazer. E isso é importante para incentivar o seu funcionário a permanecer com você. É importante que ele entenda que você também está com ele. Porque se ele se sentir sozinho, se ele sentir que não tem futuro ali dentro, você pode oferecer quanto você quiser de salário para ele. Você não consegue fidelizar o seu funcionário. Você não consegue fazer ele vestir a camisa. Então, assim, eu vejo muita gente falando assim, mas eu quero que o meu funcionário vista a camisa, eu quero que o meu funcionário vista a camisa. Mas você está vestindo a camisa do seu funcionário? Você está calçando o sapato dele? Você está entendendo o que é que a função dele dentro do seu restaurante significa na vida dele? De repente entendendo tudo que ele passa fora dali? De repente entendendo que o trabalho é uma parte da vida dele e que ele tem milhões de problemas fora dali e que o trabalho tem que ser um complemento saudável da rotina dele? Então, não adianta gritar com o funcionário, não adianta bater pé com o funcionário, não adianta sair jogando coisa em cima de funcionário, gente. Não adianta. Funcionário a gente tem que tratar com cuidado e com carinho. E eles têm que entender que eles são parte de uma engrenagem e que sem eles nosso restaurante não funciona. Isso é importante. Quando eles entendem isso, quando a gente veste a camisa do funcionário, quando a gente calça o sapato do funcionário, eles sabem disso. Olha, eu tenho pessoas que trabalharam para mim que até hoje me mandam mensagem, perguntam como estão as coisas, me acompanham nas redes sociais, falam, entram nas minhas lives, falam do meu produto, porque a gente sempre teve muito cuidado em mostrar para eles o quão importante eles eram no nosso restaurante. Afinal de contas, gente, se você não tiver bons funcionários, você não consegue ter uma operação saudável. E aí você vira refém. E você não consegue sair de dentro da pizzaria. Porque eles ficam estritamente ali na função que eles têm e acabou. Então, vamos pensar nisso. Quanto você está valorizando o seu funcionário? Não estou falando de dinheiro só não, tá? Estou falando quando o seu funcionário se sente feliz em estar ao seu lado, em estar dentro do seu restaurante, em estar trabalhando na cozinha da sua pizzaria, tá? Uma outra coisa importante, dê uma pausa para respirar. Gente, tem gente que acha que o funcionário está ali das 6 às 0 horas, das 6 à meia-noite,
e acha que o funcionário tem que ficar em pé o tempo todo, tem que ficar se matando o tempo todo, tem que ficar se rebolando o tempo todo. Eu tenho restaurante, eu sei exatamente como é, eu sei que às vezes nem a gente consegue respirar, essa é a verdade. Porém, é importante dar essa pausa para o seu funcionário durante o expediente, nem que seja 5 minutos, para ele tomar uma água, para ele se hidratar, porque dinheiro não é tudo na vida. É o que eu falei para vocês, não adianta querer aumentar salário de funcionário depois. O funcionário tem que saber que a hora que ele estiver muito sobrecarregado, ele pode dar uma paradinha de 5 minutos, dar uma respirada, lavar o rosto e que ele não precisa fazer isso a toque de caixa. Então, dê uma pausinha para o seu funcionário respirar e você vai ver que isso vai aumentar muito mais a produtividade dele, isso vai fazer com que ele se desgaste muito menos e ele vai trabalhar muito mais feliz na sua empresa. Então, pense nisso. Você também não tem um momento em que você quer parar e respirar? O funcionário também tem, gente. Eles são pessoas. Antes de serem profissionais, são pessoas. E a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que entender isso, tá? E ele vai se sentir muito mais feliz se ele souber que você está preocupado com isso. Então, dê uma pausa. Quando tiver muita correria, dá um tempinho, deixa o seu funcionário respirar. Isso é importante. A gente não trabalha com máquinas, a gente trabalha com pessoas, tá? No próximo slide eu coloco assim, recompense e seja grato pelo empenho. Eu sei que a gente já falou um pouco a respeito disso, mas eu quero voltar nesse assunto, tá? Porque quando você está falando de recompensa, você está falando, por exemplo, de deixar com que os funcionários entendam que, vamos falar que você tem uma escala de dias aí no mês. Ele entenda que você confia tanto nele que ele pode sentar com os outros funcionários e eles mesmos fazerem a escala deles. Por que não? Se você tiver funcionários todos os dias, estiver tudo dentro da regulamentação, por que não? Por que o funcionário não pode sentar com os outros 5, com os outros 6 e eles decidirem entre eles quais os melhores dias de um folgar ou de outro? E isso, gente, traz para o funcionário um senso de satisfação tão grande, isso traz para o funcionário um senso de responsabilidade tão grande, de saber que você permite que eles, entre eles, se organizem, é porque você confia neles. E a melhor coisa que a gente tem é se sentir confiável, é sentir que as pessoas confiam na gente. Então, faça isso. Quando a gente fala de recompensa, é disso que a gente está falando. Do seu funcionário, ele entender que quanto melhor ele for, mais você vai confiar nele. Quanto melhor ele for, mais você vai reconhecer o que ele está fazendo, tá? E, às vezes, é só realmente mostrar sua gratidão pelo empenho. Então, teve bons resultados? Aumentou em números? Aumentou em valores? Aumentou em quantidade? Deixa o seu funcionário saber. Teve um elogio? Às vezes a gente tem a tendência de falar tudo que o cliente reclama, né? O cliente ali reclamou que não foi bem atendido. O cliente ali reclamou que a pizza não chegou boa. O outro reclamou que foi cebola. O outro reclamou... Mas quando o cliente elogia, a gente não leva para o nosso funcionário. A gente não fala para o nosso funcionário, pessoal, vem aqui, ó o que o fulano escreveu na rede social, que o nosso atendimento é impecável, que o nosso motoboy fez uma entrega 100%. Por que a gente não faz isso? Porque é muito mais fácil reclamar do que elogiar. E aí, às vezes, no meio de todo mundo, a gente chama o funcionário lá e dá uma catracada, né? Porque ele fez alguma coisa errada. E depois, quando ele é elogiado, a gente nem lembra de falar. Isso tudo faz diferença para o funcionário. É o que eu estou falando para vocês. Não adianta só falar em termos de grana. Porque a hora que o funcionário... Vamos ser muito francos. A hora que o funcionário estiver sem paciência, estiver de saco cheio, você pode oferecer o que você quiser de dinheiro para ele. Ele vai embora de qualquer jeito. Se ele não se sentir reconhecido, se ele não se sentir elogiado, se ele não sentir que você tem gratidão pelo trabalho dele e que o trabalho dele é importante dentro de uma equipe, que ele faz parte de um grupo, você pode fazer o que você quiser. Que o seu funcionário não fica na sua empresa. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes você já passou todos os passos anteriores. Você já treinou esse funcionário, você já pagou curso, só que aí você não reconhece o esforço dele. Aí ele sente que ele é só mais um ali dentro. E aí sabe o que acontece? Quando ele estiver muito com a cabeça cheia, talvez com outras coisas, ele vai embora. Quem nunca passou pela situação de, nossa, eu nem falei nada e ele ficou bravo desse jeito? Porque é como eu falei para vocês, ele não tem só o trabalho. Ele tem mais um monte de coisas ali por trás. E nós, como empresários, temos que saber reconhecer isso. A gente tem que saber a forma como a gente lida com esse funcionário, tá?
Outro ponto. Divida as responsabilidades de forma organizada. Gente, eu ouço tanto em pizzaria, eu ouço tanto uma coisa assim. Ah, mas por que eu vou fazer tudo isso se aquele fulano não está fazendo nada? Ah, mas tudo eu? Eu tenho que fazer tudo sozinho? E isso acontece às vezes até com o dono da pizzaria, né? Então, assim, ó, às vezes a gente pensa que porque a gente é uma empresa pequena, a gente pode deixar as coisas rolando. A gente coloca meia dúzia de pessoas ali dentro da cozinha e cada um que se vire para fazer o que tiver que fazer. Errado. Então, se o teu funcionário estiver se sentindo sobrecarregado e achando que ele está trabalhando mais do que os outros, não é porque ele é chato, não é porque ele é um insuportável, é porque você está fazendo errado. De quem é a responsabilidade de organizar a pizzaria? De quem é a responsabilidade de colocar os procedimentos lá, tudo que tem que ser feito? E quem é que tem que fazer o quê? É o funcionário que tem que fazer isso? Não é, gente, somos nós. É nossa pizzaria. É o nosso empreendimento. É a nossa operação. Você já sentou alguma vez e desenhou todas as operações que tem dentro da sua pizzaria? Ou seja, escreveu lá num papelzinho tudo que tem que fazer dentro da pizzaria? Desde a compra da farinha de trigo até a pizza pronta na mesa do teu cliente, quais são os processos? Qual que é o passo a passo para isso? Você sabe? Você tem isso desenhado? Não tem? Então não adianta você cobrar isso do seu funcionário. Você só vai desmotivar a sua equipe. Porque para quem não sabe para onde está indo, gente, qualquer caminho tá bom. E aí a sua equipe vai trabalhar refletindo isso. Então pega um dia aí, senta lá, pega um papel, um caderninho e escreva tudo o que tem para fazer dentro da sua pizzaria. Você só vai fazer isso uma vez. Você vai perder talvez aí 3, 4 horas fazendo isso? Não encare como perda, encare como investimento. Porque é tempo também. Então senta lá, sugestão da chefe, senta lá e desenha todos os processos, tudo que tem para fazer. Compras, tem que fazer compra, recebimento, controle de estoque, organização de estoque, inventário, atendimento ao cliente, atende telefone, desenha tudo que tem para fazer. E aí você começa a dar nome para os bois. Aí você começa a nomear as tarefas. Então, quem é o meu responsável por compra? É o fulano. Quem é o responsável por recebimento? É o cicrano. E aí você vai começar a entender que, de repente, realmente tem pessoas dentro da pizzaria que estão sobrecarregadas e tem outras que nem precisariam estar ali. Você consegue dimensionar a sua equipe. E você consegue distribuir as tarefas de forma mais igualitária, de forma mais razoável. Porque assim, eu já fui em restaurante, gente, que tinha uma pessoa que chorava lá dentro da pizzaria, enquanto o outro estava jogando Candy Crush no celular. Então assim, eles que se organizem? Claro que não. A responsabilidade é sua ou do seu gestor, que deve estar treinado para isso. Então coloca lá no papel todas as funções que têm que ser desempenhadas dentro da pizzaria. Isso não é difícil, você conhece o processo. Nós somos donos, nós conhecemos o processo do começo ao fim. A gente sabe absolutamente tudo que tem que ser feito ali dentro. Coloque na cabeça de vocês uma coisa muito importante. O óbvio não existe. Nossa, gente, mas é óbvio que aquele queijo não podia ficar ali. É óbvio para você, mas às vezes não é óbvio para o seu funcionário. Porque às vezes o seu funcionário não conhece o processo do começo ao fim, você conhece. Então desenhe esse processo. Não deixe isso para eles, não deixe cada um decidir o que vai fazer. Agora, ele vai fazer só a função que está ali? Não, deixe claro para ele que se ele estiver mais tranquilo, ele pode ajudar, mas a responsabilidade tem que ser de alguém. Primeiro porque você tem que saber de quem você vai cobrar. Primeiro porque você tem que saber quem é que vai ser cobrado se aquela função não acontecer, se aquela tarefa não acontecer. Então desenhe isso, deixe isso da forma mais prática possível. Quanto mais os procedimentos estiverem desenhados, mais fácil é. Quanto mais coisa escrita tiver, mais fácil é e menos tempo você vai passar dentro da pizzaria. Eu vou dar um exemplo para você. Na minha pizzaria, a gente tinha, lá na porta da geladeira, alguns procedimentos padrões para ser seguido. O atendimento do meu balcão tinha um procedimento padrão para ser seguido. O que o atendente tem que falar primeiro? Como ele tem que falar? Quais são as frases principais? Terminou de pegar o sabor da pizza? O que ele tem que falar? E aí, a senhora vai querer borda? Vai querer bebida? Para você talvez isso seja óbvio de se perguntar, mas talvez para o seu atendente não. Então desenha esse procedimento, coloca lá o papelzinho colado na frente dele, como atender o cliente, coloca lá.
Como receber mercadoria? Coloca lá coladinho perto do seu estoque. Como organizar os produtos? Primeiro que entra... Desculpem. O primeiro que entra... ao vivo. Coloque lá no seu papelzinho, sabe? As mercadorias que estão aqui têm que ser utilizadas primeiro. Então, deixe isso, esqueça o óbvio, deixe isso bem desenhado. E quem é o responsável? Então, faça isso, as pessoas na sua equipe vão se sentir menos sobrecarregadas e você também vai entender se existem mesmo pessoas que estão sobrecarregadas, tá? Isso é extremamente importante. Isso causa um impacto muito forte no funcionário quando ele pensa que ele está fazendo muito mais do que o que ele foi contratado. Obrigada. O bom do ao vivo é isso, viu, galera? A garganta da chefe, a gente ficou na FISPAL a semana inteira, então você imagina, né, que eu fiquei a semana inteira falando naquela FISPAL, a garganta já tá pedindo água, literalmente. Mas vamos para frente. Então, o seu funcionário se sente mais confortável também se ele souber o que ele tem que fazer quando ele chega na pizzaria. Coisa pior do mundo é funcionário chegar na pizzaria e ficar lá perdido, andando para lá e para cá, e o que a gente vê disso, você também já deve ter visto aí dentro da sua pizzaria. Isso é muito ruim. Quando o funcionário tem um objetivo claro do que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer, isso dá uma aliviada, isso tira uma pedra de cima dele, tá? Então, isso é papel dos gestores. Só que eu garanto para vocês, tá? Eu garanto para vocês como gestora de pizzaria, que o dia que vocês fizerem isso, vocês vão sentir uma mudança de vida na equipe de vocês. E aí vocês conseguem sair da pizzaria, aí vocês conseguem ter férias, porque o procedimento está ali para todo mundo ver. Sai uma pessoa daquela função, ela vai embora hoje por algum motivo, a pessoa que entrar tem o mesmo procedimento pronto. Você não precisa fazer isso de novo, você não precisa ir lá falar tudo de novo, olha, o seu procedimento é esse aqui. É assim que nós trabalhamos aqui dentro da pizzaria. Com isso, você evita que cada um faça as coisas do jeito que achar que deve, porque cada dia faz de um jeito, cada hora faz de uma forma, ninguém tem segurança de procedimento nenhum, não sabe se acerta, não sabe se erra. Você tira esse peso de cima do seu funcionário, porque a responsabilidade sobre isso é sua, de determinar funções, explicar como elas devem ser feitas. É sua que eu digo, gente, não necessariamente sua, é do seu gestor, tá? Se você é o gestor, então é sua. Mas assim, você tira esse peso de cima do seu funcionário, você faz com que o funcionário entenda o quanto o trabalho dele é importante para você, a ponto de você colocar ali como tem que ser o trabalho dele, então ele se sente importante, tá? E uma outra coisa, gente, é você ouvir o que o seu funcionário fala. Vai fazer uma promoção? Pergunta para o seu funcionário. E aí, gente, vocês têm alguma ideia? Dia dos namorados, vocês pensaram em alguma coisa? O que vocês acham? O que a gente pode fazer? Pessoal, olha, eu tô querendo fazer uma pizza especial, assim, 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 assado. Vocês gostam disso? Vocês gostam daquilo? O que vocês acham? Faça as coisas em conjunto, envolva a sua equipe no que você quer fazer. Por que não? É da sua equipe que vai sair o resultado do trabalho do seu restaurante. Então, envolva as pessoas que estão ali no que você vai fazer. Olha, Dia das Mães, o que vocês acham? Gente, o que sua mãe gostaria? O que sua mãe gostaria? O que você, como cliente, gostaria de fazer? Vamos lá, vamos colocar as ideias. Ó, vamos fazer assim, vamos colocar as ideias aqui, a ideia que der melhor resultado vai ganhar um prêmio no final do mês. Gente, eles trabalham super motivados. E eu não tô falando da boca para fora não, tá? Eu tô falando porque eu já fiz e porque eu vivencio isso nos restaurantes onde eu dou consultoria. A gente faz isso e a gente vê isso na prática funcionando. A gente vê os funcionários animados conversando. Nossa, mas eu tive uma ideia. Olha, isso aqui é legal. Ah, vamos fazer isso. Olha, eu pensei uma coisa. Eu saí daqui ontem pensando no que você falou do Dia das Mães. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer uma pizza assim. Vamos fazer uma caixa de coração. Ó, bacana, deu resultado. Cresceu as vendas em 30%. Chama a galera, leva numa lanchonete. Leva num restaurante. Bate papo, conversa, entenda a vida deles. Entenda que eles estão recebendo uma recompensa porque eles participaram como equipe. Não existe coisa melhor para motivar uma equipe, gente. Tá? Então, às vezes, a gente que é dono de pizzaria se coloca num patamar acima aí e muitas vezes nem sabe o que acontece na vida do funcionário. E nós somos empresas relativamente pequenas, né? A minoria das pizzarias no país são aquelas pizzarias gigantes, absurdas. A maioria das pizzarias que eu frequento são pequenos negócios, com poucos funcionários, 15 funcionários, 18, 20 no máximo.
Então, não são operações absurdamente grandes a ponto do dono da pizzaria, do gestor da pizzaria, não conseguir se envolver com eles. Se envolver, que eu estou querendo dizer, gente, não é para vocês levarem na casa de vocês e fazerem churrasco, se vocês não quiserem, ou ir na casa deles fazer churrasco. Não é disso que eu estou falando, não, tá? Eu estou falando de você conhecer a situação de vida dele, de você conhecer as dores do seu funcionário, de repente você saber entender num dia que ele não estiver muito bacana, que naquele dia especificamente, talvez ele precise ficar um pouquinho mais quieto, talvez ele precise de um elogio, talvez ele precise até de uma mão no ombro. Por que não? Por que não? Eu te pergunto. É a sua equipe. Nós também passamos mais tempo lá do que a gente passa na nossa casa com a nossa família. Então, assim, esse afeto pela nossa equipe, com certeza não vai te onerar em nada, tá bom? Quando a gente fala de pensar no bem-estar dos seus funcionários, tem muita gente que fala assim para mim, janta é obrigatório? Eu sou obrigada a dar janta para o meu funcionário? Existem realmente alguns períodos, gente, que pela CLT, por lei, nós não somos obrigadas a dar janta. Dependendo do período que o seu funcionário trabalha, do tempo que ele trabalha, vê direitinho aí na sua cidade como é que é. Mas existem realmente alguns períodos mais curtos que a gente não é obrigada a dar refeição. Mas eu vou te perguntar, você trabalha bem com fome? Eu não trabalho. Fome e sono são duas coisas que me perturbam bastante. Então, assim, se você não trabalha bem com fome, o seu funcionário também não vai trabalhar. E quanto vai te custar, de repente, oferecer um lanche, oferecer alguma coisa que todo mundo vai comer? Se você tem uma cozinheira, pegar um pacote de arroz, fazer um arroz, fazer uma carne com batata e servir um prato de comida para o seu funcionário. Será que vai custar tanto assim financeiramente que você não consiga, de repente, incluir isso no seu custo? E a satisfação do funcionário de saber que você está preocupado com ele, que ele tem ali 10 minutinhos para um lanche, que ele consegue comer ali um pedacinho de pizza junto com vocês. A satisfação dele, gente, é absurda. Então, o bem-estar do seu funcionário tem que ser importante, ele tem que sentir que isso é importante. Então, eu falo para vocês, uma refeição, um lanche, não é uma coisa impossível de ser incluída no custo a ponto de falar assim, nossa, mas eu vou falir se eu der um jantar para o meu funcionário, se eu der uma comidinha para o meu funcionário durante a noite, incluindo os motoboys, tá? Então, pensem nisso, pensem como é que vocês podem estar dando um bem-estar melhor para o seu funcionário, claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas é muito ruim, às vezes eu fico até meio sem graça quando as pessoas falam assim para mim, nossa, chefe, mas eu não sou obrigada por lei a dar lanche, a dar comida pro pessoal da cozinha. Poxa, a gente está ali trabalhando com comida a noite toda. Às vezes, muita gente que trabalha em pizzaria tem 2 empregos. Às vezes o cara saiu do primeiro emprego, veio direto para a pizzaria, tá ali fazendo aquelas pizzas incríveis, sentindo aquele cheiro de comida, passando mal de fome. Gente, pessoas com fome não trabalham direito, não rendem. Então, pensem nisso. Pensem como é que vocês podem dar uma facilitada aí na vida do funcionário de vocês, tá? De tudo tendo dito, comunicação é a chave do negócio. De todas as partes. Em qualquer relacionamento. Relacionamentos familiares, relacionamentos religiosos, relacionamentos afetivos e relacionamentos profissionais. Comunicação é a chave da história. Não está satisfeito? Não está feliz com o teu funcionário? Não fique esperando ele entender pela sua cara feia que você não está feliz. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente amarra a cara e o funcionário que lute. E o funcionário também faz isso, às vezes. Por quê? Porque ele não tem canal de comunicação. Comunicação é uma via de mão dupla. Às vezes a gente fica esperando que o funcionário venha até a gente e fale que ele não está satisfeito. Pô, mas por que não me fala? Se não está gostando, por que não me fala? E aí sai dali da pizzaria nervoso, reclamando. Percebeu que tem alguma coisa errada com o teu funcionário? Chama ele no canto. Fulano, vem aqui. Vamos ali no canto, vamos conversar? Não é feio fazer isso, gente. Você não está se rebaixando fazendo isso. Esperando que ele venha até você. Às vezes fala assim, não, mas o funcionário é ele, quem precisa do emprego é ele. Está errado, você também precisa do funcionário. Não é só o funcionário que precisa do trabalho, você precisa dele também. Ou tá fácil contratar gente e treinar a gente? Não tá. Eu tenho pizzaria, eu sei do que eu tô falando. Eu treino pizzarias, eu sei do que eu tô falando. Então, assim, valorize o seu funcionário. Você, é como a gente faz com os filhos da gente, né?
Nós somos pais. Nós temos que dar o exemplo. Você é dono de pizzaria. Então não adianta você amarrar a cara, fazer bico, ficar 3 dias sem falar com o funcionário. Às vezes ele não vai nem entender o que está acontecendo. Às vezes ele nem sabe que te desagradou. Ou às vezes ele nem sabe que você tem alguma coisa para falar para ele. A melhor forma de fazer isso, gente, é ser muito abertos à comunicação, a conversar. Estou falando conversar. Estou falando na hora que você já tiver uma pilha de nervos, aí você começa a gritar, começa a jogar coisa. Não é disso que eu estou falando não, tá? Eu estou falando de você chamar o seu funcionário e conversar. E falar, fulano, olha, aconteceu isso, isso, isso. Não foi bacana. Eu gostaria de te perguntar por que isso aconteceu e o que a gente pode mudar para isso não acontecer de uma próxima vez. Você está insatisfeito? Tem alguma coisa acontecendo? Ou então, por que não? Olha, fulano, está acontecendo isso, isso e isso, e eu não estou satisfeita com o seu desempenho. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para você melhorar esse desempenho? O funcionário vai sentir que você realmente se importa, que você realmente quer isso. E aí é óbvio, gente, que em casos extremos, muitas vezes a gente acaba tendo que demitir um funcionário e muitas vezes a gente perde funcionário. Mas com isso tudo que eu estou falando para vocês, com certeza vocês vão ter uma equipe mais fortalecida, tá? Então, às vezes é mais importante você chamar o seu funcionário e conversar do que você mostrar a sua autoridade ali no meio de todo mundo. Sabe, eu fui num lugar que a pessoa gritava com todo mundo ali no meio de todo mundo. Isso é extremamente desmotivador. Você vê às vezes até um funcionário sair chorando de dentro de uma cozinha. Isso é terrível, gente. O funcionário não rende dessa forma. No dia seguinte, ele vai trabalhar carregando uma energia ruim, se sentindo pesado. E ele vai levar esse peso para dentro da sua cozinha e para a comida das pessoas que estão comendo ali. Isso é terrível. E quando eu falo de se comunicar, não é só se comunicar chamando atenção ou resolvendo problemas dentro da cozinha. É se comunicar também falando o que eles fizeram de bom. Nossa, galera, essa semana foi incrível, vocês estão de parabéns. Ó, abre uma Coca-Cola aí, vamos todo mundo tomar uma Coca geladinha, porque hoje vocês trabalharam muito. O funcionário fica muito feliz com esse tipo de comunicação. E deixa eles saberem que você é acessível, principalmente quando existe conflitos entre pessoas ali na mesma equipe. Então, às vezes, tem 2 pessoas ali que estão discutindo, 3 pessoas que não estão se entendendo, chama todo mundo, senta. Pessoal, vamos tomar uma água, vamos esfriar a cabeça? O que está acontecendo? Ah, porque eu estou sobrecarregado. Então, vamos fazer assim. O que a gente pode fazer? Vamos rever o que você está fazendo? Vamos rever o que você está fazendo? E vamos rever? Senta aqui, o que você está fazendo? Isso. E você, o que você está fazendo? Olha, de fato, você está fazendo... Você acha que, de repente, você poderia ajudar mais nisso? As pessoas gostam de se sentir envolvidas e de saber que você é uma pessoa acessível para esse tipo de conversa. E a solução de conflitos está nas nossas mãos. Eu já trabalhei com pessoas, gente, que tinham, vamos dizer assim, entre aspas, um certo prazer em colocar umas pessoas contra as outras na equipe. Sabe, de chamar e falar assim, ó, fulano ali, ó, fez tal coisa, falar tal coisa de você. Os gerentes. Ó, cicrano ali, diz que não vai fazer aquilo lá não, é melhor você fazer. Isso é terrível dentro de uma empresa. Isso é horrível, isso acaba com o espírito da empresa, isso acaba com o espírito de equipe. Então, não seja você essa pessoa, seja sim a pessoa acessível para se comunicar e a pessoa que dá o caminho para que exista paz dentro da pizzaria e sossego, tá bom? E por fim, gente, para a gente finalizar essa aula, uma coisa extremamente importante no meu último slide, que não está funcionando, peraí, deixa eu passar aqui para vocês. O último slide. Tem. Isso. Foi aí? Não deixe a peteca cair. Eu sei que isso daí, gente, é uma coisa bem difícil da gente estar bem todos os dias. Eu sei como é. Mesmo eu que sou autônoma, que trabalho com cursos e consultorias, tem dia que a gente está mais aborrecido, tem dia que a gente está mais estressado com tudo que acontece, porque assim como os funcionários, a gente tem mais 1 trilhão de coisas para fazer. Mas não deixa a peteca cair, a responsabilidade é sua. Não está muito bem? Vai para o teu canto, se acalma, esfria a cabeça. Não deixe o funcionário, não leve esse espírito para dentro da sua pizzaria e da sua equipe. Tem uma frase aí bem bacana, a persistência leva ao sucesso, a teimosia não. Aí, quando eu vi essa frase, eu fui entender a diferença entre persistência e teimosia.
Porque se a persistência leva ao sucesso, mas a teimosia não, muita gente acha que é a mesma coisa, né? Ser persistente e ser teimoso. E na verdade não é. Vocês sabem a diferença? Quem quiser escrever aí, ó, você sabe a diferença de persistência para teimosia? Pode escrever aí. Persistência e teimosia. Falando isso, a gente não falou das nossas fatias de sucesso hoje, hein, galera? Coloque aí a sua fatiazinha de sucesso, coloque aí a sua coroazinha. Eu quero que você venha comigo buscar a sua fatia de sucesso. Mas vamos lá, vamos falar da diferença de persistência para teimosia. Persistência é quando você tem um objetivo e aí, da primeira vez que você tenta não dá certo, da segunda não dá certo, e você começa a mudar a sua cabeça, mudar as suas ações, mudar a sua estratégia para chegar no mesmo objetivo. Então, persistência é isso. Você tem um objetivo, você começa, e aí você começa a adaptar suas estratégias, mudar o que for preciso para você chegar nesse objetivo. Isso é persistência. Teimosia é quando você tem um objetivo, você está vendo que o negócio não está dando certo, você está vendo que o negócio não está dando certo, você está ali. Você está ali, fazendo igual, fazendo igual, fazendo igual, fazendo igual. Isso é ser teimoso. Então, nós temos que ser empresários persistentes. Percebeu que uma estratégia não está dando certo? Está trabalhando e não está tendo lucro? Está tratando sua equipe de uma forma e não está tendo resultado? Está tentando vender de um jeito e não está conseguindo? Vai lapidando, vai mudando, vai corrigindo. Então, isso é bastante importante, tá? E teimosia é você estar vendo que não está dando certo e está insistindo em fazer da mesma forma. Né? Então, não faça as coisas sempre da mesma forma e espere resultados diferentes, porque não vem. O que você tem que fazer? Mudar primeiro a sua forma de pensar, as suas ações, as suas atitudes e depois cobrar essa mudança de outras pessoas. Tá bom, gente? Então, grava aí na sua cabeça. A persistência leva ao sucesso, a teimosia não. Até no slide tem a imagenzinha daquele bichinho lá da Era do Gelo, né? Que ele passa o filme inteiro correndo atrás daquela noz. Todos os filmes ele tá correndo atrás daquela noz e faz de um jeito, e faz de outro, e faz de outro. E quem assistiu os últimos filmes, o último filme, sabe que ele conseguiu pegar a nozinha lá no final. Mas foi acho que 5, 6 ou 7 filmes correndo atrás daquela noz, tentando de tudo que foi jeito pegar a bichinha sem conseguir. Então, às vezes a gente se sente assim, né? A gente tenta de tudo que é jeito fazer uma coisa ali, fazer uma coisa cá, fazer outra coisa lá e não dá certo e a gente continua fazendo do mesmo jeito e não dá certo. Então, não seja teimoso, hein? Seja persistente, não teimoso. Muda a sua cabeça. E eu venho trazer para vocês, gente, uma sugestão que é a minha imersão no mundo da pizza e dos pizzaiolos, tá? E das pizzarias, na verdade. A minha imersão chama-se Fatias do Sucesso. Por quê? Porque eu quero que nesse mercado de mais de 40 mil pizzarias, você tenha a sua fatia de sucesso. As pizzarias movimentam 22 bilhões de reais por ano. Então, você tem que ter a sua fatia, você tem que ter a sua parte nesse sucesso. Nessa imersão, gente, ela vai acontecer agora, dias 11, 12 e 13 de julho, tá? 11, 12 e 13 de julho. Guarda bem essa data. Por quê? Porque eu tenho só 12 vagas, não tenho mais do que isso. Na última que aconteceu, finalzinho de maio, um monte de gente ficou de fora, e aí as pessoas vêm, mas não consegue uma vaga, não consegue. Gente, não consigo, porque eu não posso ter uma sala hiperlotada de gente. O meu atendimento é muito personalizado. Eu chamo de imersão VIP, porque assim, as pessoas que estão ali são as pessoas que vão ter acesso mesmo ao conteúdo cara a cara comigo. Não é um negócio impessoal, assim, que eu vou lançando ali um workshop, cada um que se vire. Não, eu vou pegar na sua mão, vou te ensinar a fazer massa de longa fermentação. Você vai pôr a mão na massa, você vai conhecer equipamentos de última geração, você vai entender como você pode ter um molho diferenciado, bordas modernas, bordas tradicionais. Você vai entender também como é que você vai ter sabores autorais. Eu trago várias culinárias aqui para o mundo da pizza. Vocês vão ver como é que vocês podem ter harmonia, equilíbrio de sabor, para a pessoa poder ter um produto diferenciado que vai fidelizar o seu cliente. Então, não tem enrolação, tá? Tem gente que fala assim, mas são só 3 dias? São 3 dias, gente. São 3 dias full time ali, fazendo pizza, com a mão na massa. Não são 3 dias que eu atendo o celular, não são 3 dias que a gente fica 1 hora almoçando, meia hora tomando café e meia hora batendo papo. Não são.
Eu sou chata, pego no pé, fico em cima. São 3 dias que a gente vai mergulhar no mundo das pizzas para você conseguir ter a sua fatia do sucesso. Eu quero isso para você. Quero para mim, quero para você, vou segurar na tua mão e vou te ajudar a trilhar esse caminho aí junto comigo. Então, gente, olha só, acessa o meu site, entra lá, você vai ter todas as informações sobre essa próxima turma agora. Por que não vai ser em junho? Porque eu tô com a minha agenda lotada, não consegui data para junho. Então, eu só consegui data mesmo atendendo a pedidos para o dia 11, 12, 13 de julho. A minha equipe está me falando aqui que metade da minha turma já foi preenchida. Eu devo ter agora só 6 vagas. Ou seja, é a sua oportunidade de participar dessa imersão com a chefe Dri Moraes. Você é o meu convidado VIP. Vem comigo, para de ser teimoso, para de quebrar a cabeça, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Se moderniza, se antena. Gente, camarão que dorme, a onda leva. A gente está num mercado extremamente competitivo. Pizzarias brotando aí, ó. Todos os dias pizzarias brotando. Então, se você acha que já faz pizza há 20 anos, há 30 anos, e está ali fazendo do mesmo jeito, e de repente, mas eu já vendo tanto, mas eu já vendo... Mas você está conseguindo pagar direitinho suas contas, você está conseguindo trocar de carro, você está conseguindo tirar férias, você está conseguindo ter dinheiro no banco, você está conseguindo modernizar os equipamentos da sua pizzaria e ter fôlego financeiro? Se você não está conseguindo, você não acha que alguma coisa pode estar errada, que pode ser mudada? Ou se você está conseguindo, você não quer conseguir ainda mais subir um degrau? Se você está infeliz com a sua profissão, adianta você ficar insistindo, que tal você ter uma nova profissão? Gente, pizza é uma coisa incrível de se trabalhar. Pizza tem muito mercado. Tem gente que fala, pizza não dá mais mercado. Pizza. Se não desse, a gente não teria, por exemplo, eventos absurdamente grandes como a FISPAL, que são voltados para pessoas de pizzaria. Por que será que ainda existem esses eventos grandes? Temos a FISPAL, a Expo Pizzaria, inclusive, dia 11 e 12, depois do curso, quem quiser, tem Expo Pizzaria. Eu vou estar palestrando lá nos 2 dias. Eu vou estar palestrando lá, falando a respeito de mulheres na pizza, um assunto muito legal, lá na Expo Pizzaria. Depois tem a FIPAM. Olha só o tanto de eventos voltados para a pizzaria. Vocês acham que se pizzaria não desse dinheiro, tinha tanta gente investindo nesses eventos? Não, né? Então, vem junto comigo, segura minha mão, eu vou te levar nesse caminho, mas você tem que estar lá na minha imersão. Existe um grupo VIP, galera, onde eu dou dicas semanais e tal. Acessando o meu site, a primeira coisa que você vai ver lá, entrar no grupo VIP. Entra lá no grupo, porque eu vou ter mais aulões como esse, até o dia da imersão, tá? Ao vivo. Eu quero pedir desculpa para as pessoas que tentaram assistir ontem, a gente teve que refazer hoje aqui, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos ontem e tal, mas o importante é que vocês estão aqui agora comigo. Coloquem as suas perguntas, tá bom? Eu vou deixar um link para vocês para o Zoom, para a gente fazer uma reuniãozinha particular. Então, se você realmente tem interesse em mudar, virar essa chave aí junto comigo, se você tem interesse em virar o jogo na sua vida de pizzaria, entra lá nesse link que eu vou te mandar, eu vou deixar aqui no YouTube esse link agora, tá? Só você clicar no link, você vai falar comigo diretamente, a gente vai ter um tempinho aí para conversar, a gente vai continuar esclarecendo todas as dúvidas que você tiver, vai responder as suas perguntas, eu vou dar essa atenção personalizada para você, para possibilitar que você venha fazer a minha imersão. Então, entra no link do Zoom que vai ter aí, faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas, se você tem dúvida agora, já deixa aí também a sua perguntinha, a gente vai respondendo. Eu sou acessível, estou sempre aí nas redes sociais, todo mundo me conhece. Não consegue falar hoje? Deixa a sua pergunta lá no Instagram, deixa a sua pergunta aqui no YouTube, deixa a sua pergunta no TikTok. Eu estou em todas as redes sociais. Vocês vão me encontrar por aí, vão trombar comigo em tudo que é lugar, tá bom? Mas, gente, assim, ó, eu faço questão que você esteja comigo nessa imersão, tá? É uma oportunidade única. Não são todos os meses que eu faço essa imersão, porque as consultorias, as minhas viagens não me permitem. Então, essa turma de julho vai ser muito especial para mim, porque você vai estar nela. Então, vem comigo, segura na minha mão, vem aprender tudo isso que você tem para aprender, virar essa chave, subir um degrau na sua pizzaria, tá? Tem alguns depoimentos aqui que eu gostaria que vocês ouvissem dos meus alunos diretamente, porque eu falando é muito fácil, né? Deixa os meus alunos falarem um pouquinho a respeito de mim. Vamos lá?
Espera aí que a gente tá corrigindo o áudio aqui. Ao vivo, galera. Ao vivo é assim. A gente vai corrigir o áudio do vídeo e já vai trazer pra vocês. Espera só mais um minutinho. Não vai embora não, que eu tenho uma coisa pra falar a respeito da imersão, tá? Só pra você. Não vai embora não. Pra você que tá comigo aqui até o final, eu tenho uma coisa importantíssima pra te falar a respeito da imersão. De Minas Gerais, eu vim aqui pro curso da Adri, dessa chefe renomada, e eu fiquei surpreendida. Eu esperava um resultado excelente, mas o resultado foi mais do que excelente. Então, assim, recomendo todo mundo, procura ela, porque ela tem uma experiência incrível e realmente mudou o meu pensar sobre pizza, precificação, planilha de custos e tudo que envolve montagem da sua pizzaria, do seu delivery. Então eu super recomendo, estou muito satisfeita, muito feliz e já estou esperando o próximo dela, o avançado. Olá, eu sou o chefe pizzaiolo Marcelo Canaã e eu vim aqui falar sobre o curso e a consultoria que eu tive com a chefe Adri de Moraes. É muito recomendado para você que queira entrar na área ou até mesmo já esteja nela, para que possa se atualizar, conhecer novas técnicas, coberturas da pizzas, receitas de massa, enfim, a visão que a chefe Adri Moraes tem para nos passar de extrema importância para o microempreendedor ou médio empreendedor ou qualquer outro profissional que esteja atuando nas pizzarias. Eu acho que vale muito a pena você conhecer a chefe Adri Moraes, apreciar o trabalho dela e ver o quanto ela pode agregar em sua carreira profissional e em sua empresa. Eu sou muito grato, chefe Adri Moraes, obrigado pela amizade, pelo carinho, por toda a atenção, por todo esse conhecimento que você compartilhou comigo e com a minha equipe. Que Deus abençoe e que seja muito progresso daqui para frente. Muito obrigado. Oi, me chamo Thailise, sou de Itapeva, interior de São Paulo. Estou abrindo uma pizzaria na minha cidade e tive a oportunidade de vir fazer o curso com a chefe Adri. E eu posso dizer que o curso vai muito além da pizza. Ela te ensina e te explica outras partes da pizzaria que também são muito importantes para fazer a pizzaria funcionar. E a chefe Adri é aquela pessoa que ela torna as coisas mais fáceis de se aprender. Ela consegue te ensinar e você vai sair do curso sabendo fazer mesmo ela não estando ali do seu lado, porque ela te ensina. Ela não apenas te dá uma receita e você copia essa receita, ela te ensina, ela te explica o porquê daquela receita ser daquela forma, que acho que é o principal. Então, eu não sabia fazer pizza, eu ainda estava procurando a receita que eu ia utilizar, como que eu ia fazer, e a Adri, ela deu, assim, estalos na minha cabeça e me fez descobrir formas, possibilidades, outras opções além da pizza também para colocar na minha pizzaria. Então, o curso ele vai para a pessoa como eu, que está começando do zero, até a pessoa que já tem conhecimento, já tem uma pizzaria e quer se aprofundar. Conhecimento não. É isso aí, galera. Então, assim, melhor do que eu falar, tenho centenas de depoimentos, mas óbvio que eu não vou passar todos aqui para vocês. Melhor do que eu falar são os meus alunos, meus amigos, meus queridos falando aí, né? Agradeço a todos que participaram. E assim, a gente vai continuar, terminando aqui, a gente vai continuar lá pelo Zoom, tá bom? Quem ainda tiver dúvidas, quem quiser maiores informações, tem alguns bônus para quem for lá pro Zoom. Gostaria muito que você estivesse lá comigo. Entra no meu grupo VIP, entra no meu site, a gente vai deixar os links aqui, tá? Minha equipe vai colocar o link do site, o link do grupo. Lá no site, você pode fazer a sua inscrição para a imersão direto, tá? Pode tirar algumas dúvidas com a minha equipe pelo WhatsApp, pode deixar sua mensagem, pode fazer cadastro. Então lá no meu site vai ter várias opções para você. Mas assim, ó, não esqueça, são vagas limitadas. E logo, logo elas vão estar encerradas e eu não sei quando vai ser minha próxima turma. Então, segura tua vaga, não perde não, tá bom? E aí, o meu site, acho que vai colocar na tela aí meu site, ó.
Ó, dá uma olhadinha aí no meu site, vocês vão ver que tem tudo a respeito da imersão no mundo das pizzas, fatias de sucesso, todo um pouco a respeito, todo o meu trabalho aí, tá? Quero agradecer os meus parceiros, Tecnopizza é uma grande parceira minha, empresa líder no mercado de equipamentos, de fornos, modeladoras, Maceira agora também, a Plástico, que vende toda a parte de utensílios de cozinha, utensílios plásticos, tá? Bacias de fermentação, baldes, bacias para frios, divisoras de condimentadoras de polipropileno. Então fale comigo. Estou com uma empresa muito bacana de caixas de pizza aí também, a DCX, tá? Que é uma empresa que vende caixas de altíssima qualidade por um preço bom, software multipedidos e por aí vai. Então agradeço os meus parceiros, entrem lá no meu site, entendam tudo sobre o meu trabalho e não perca sua vaga, sua inscrição para a imersão. Eu fico te aguardando. Tá bom, gente? Então, até dia 11. Antes disso, eu vou ter mais um aulão aqui, a gente volta a se falar. Mas antes disso, guarda sua vaga lá, faz a sua inscrição, tá bom? Só entrar no site. Vamos lá pro Zoom agora? Link aqui embaixo, link fixado. Só clicar no link, entrar no Zoom e quem quiser continuar esse bate-papo, tirar dúvidas, lá no Zoom agora. Aí a gente vai estar junto mais um pouquinho, tá bom? Pessoal, muito obrigada, só tenho a agradecer. Cada aulão que eu faço, eu ensino muito, aprendo muito, adoro as perguntas, adoro responder a todo mundo. Estou por aqui, estou com vocês, vamos juntos nesse caminho. Beijão da Chefe Dri Moraes, até já, lá no Zoom.